Bem, pessoal, primeiramente, obrigado por vocês terem a paciência de entrar de novo, por estar aqui junto com a gente. É muito bom estar com vocês. Não querendo imitar a Xuxa, né? Mas, aqui, ó, nosso canal, Roberto Kennedy Queiroz, por gentileza, inscreva-se, deixe seus likes, deixe suas dúvidas, suas sugestões. Por quê? Porque se não são vocês que fazem isso, o canal não tem sentido. O canal é para vocês, ok? Vamos hoje falar sobre umas questões, corrigir umas questões sobre divisões celulares, mitose, meiose e intérfase, ok? Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre algumas questões sobre divisões celulares, para fixar a matéria de divisão celular. Lembrando, mitose, meiose e intérfase, ok? Primeira questão, vai falar sobre meiose. Pessoal, não pode esquecer, são coisas básicas que as pessoas esquecem. Quantas células são produzidas em meiose? Eu fiz o desenho aqui para vocês, Sempre estamos falando em divisões normais. Uma célula vai produzir 4 células. Uma célula 2N vai produzir 4 células N com metade do número de cromossomos. 2N, metade de N, isso é meiose. 2N diploide, N haploide. Lembrando para vocês que é o seguinte, se aqui for 40, aqui vai ser 20. Se aqui for 10, aqui vai ser 5 e assim por diante. Então, não esqueçam, uma célula em meiose vai produzir 4 outras células com a metade do número de cromossomos. Por isso, letra B na questão, ok? Bom, pessoal, questão 2. Questão 2, em relação ao processo de divisão celular. Lembrar os senhores, divisão celular, quais são as divisões celulares? Mitose, meiose. Não preciso nem colocar o nome. Como é que eu identifico? Uma célula produz 2, uma célula produz 4. A gente está falando de divisões normais. Uma célula produz 2 mitoses, uma célula produz 4 meioses. Em geral, pessoal, se a gente estiver falando da nossa espécie, em geral, os animais, a meiose uma das funções da meiose é produzir gametas. Quem são os gametas? Óvulos e espermatozoides. Ok? Por isso, letra D na questão 2. Questão 3. A questão 3 fala do gato doméstico, que ele tem 38 cromossomos nas suas células somáticas. Lembrar os senhores, o que é célula somática? A gente tem 2 tipos de células no nosso corpo. Células somáticas, as células do corpo, e as células sexuais, que são óvulos e espermatozoides, que são formadas a partir de meiose. Se o sujeito, no caso, o gato, tem 38 cromossomos nas células somáticas, nas células sexuais, que são óvulos e espermatozoides, eles vão ter metade, porque foi feito a partir de um processo de meiose. Ou seja, metade de 38, 38 dividido por 2, 19. 19 cromossomos, óbvio, são feitos de DNA, 19 fitas de DNA, ok? Portanto, letra A na questão 3. Questão 4, pessoal, vai falar sobre as fases da mitose. Só lembrando para vocês as fases da mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na prófase, pessoal, acontece uma série de eventos. Duplicação dos centríolos, formação do áster, formação do fuso mitótico, também chamado de microtúbulos, descondensação cromossômica e fixação dos cromossomos nas fibras do fuso, que eles vão migrar para os polos. Se, por algum motivo, a formação desses microtúbulos, desses fusos, for danificada, não for feita, a migração vai ser comprometida. Por isso, questão 4, letra D. Pessoal, questão 5. Pergunta, frase, cuidado, tenham atenção nas provas que vocês forem fazer. Incorreta, sobre a mitose. Relembrando, mitose, uma célula produz 2 outras com a mesma quantidade de DNA, de cromossomos. Se aqui tem 40, aqui tem 40, 40. As células filhas, 2 células filhas, com a mesma quantidade de cromossomos. Por isso,
Questão 5, letra B de bola. Questão 6, ó. Em organismos unicelulares. Exemplo, protozoário, uma bactéria, são organismos unicelulares. O que significaria uma divisão para um unicelular? Ele só tem uma célula, se divide e forma duas. O que é isso, pessoal? Reprodução. Portanto, na questão 6, letra C de casa. Pessoal, já falamos um pouquinho sobre isso, só que nós falamos da mitose. Na meiose, a gente tem duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. Na meiose 1 existe uma fase chamada prófase 1. Na prófase 1 acontece um fenômeno chamado crossing over. Quem não viu meu vídeo, tem o vídeo de crossing over. Veja lá o que acontece. O que acontece? Pareamento de cromossomos homólogos. Aquele um que vem do pai e da mãe. Eles pareiam e podem trocar, permutar. Isso a gente chama de crossing over. Aumenta a variabilidade genética, consequentemente é bom para a evolução. Portanto, questão 7, letra A. Questão 8, pessoal, vai falar uma das principais funções da mitose que mais a gente conhece. Como é que a gente, de um bebê, vira um indivíduo adulto? Multiplicação das células. Então, um bebê que tem 1 trilhão de células, para ele se transformar no adulto, o que vai acontecer? Vai multiplicando mais células. Então, a mitose vai fazer isso. Multiplicação de células, uma das funções da mitose. Portanto, questão 8, letra D de dado. Intérfase, questão 9. Pessoal, eu alerto sempre vocês a isso. Por quê? O que os autores falam em intérfase? É o intervalo entre duas divisões celulares sucessivas. Aí você, intervalo, descanso. É o período em que mais a célula trabalha. Por isso, ó, G1, SG2, divisão da intérfase. Nessas duas aqui, produção de RNA e proteína. E nessa, a principal função para a gente da intérfase é a duplicação do DNA. Portanto, é a fase em que ela mais trabalha. Por isso, tem a incorreta dizendo que ela está em repouso. Letra B de bola, questão 9. Pessoal, a questão 10 é uma questão interessante, fala sobre ciclo celular. O que é ciclo celular? Intérfase, mitose. Depois da mitose, outra intérfase. Depois da intérfase, outra mitose e assim por diante. Como é que é dividida a intérfase? G1, SG2. O que acontece importante na fase S? Duplicação da quantidade de DNA. Aí, a mitose dividida em prófase, metáfase, anáfase e telófase. A questão propõe o seguinte: um indivíduo que tem X DNA, quantidade de DNA na prófase. Na metáfase e na fase G1, quantidade de DNA que ele vai ter? Isso aqui permanece até a telófase. A quantidade de DNA permanece até a telófase. Portanto, na metáfase ele vai ter X quantidade de DNA. Quando vem para a intérfase, no final da telófase, ele reduz a metade da quantidade de DNA. Então, em G1 ele vai ter X sobre 2 quantidade de DNA. Por isso, portanto, ele pede, respectivamente, metáfase e G1, X sobre 2, letra C. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela sua paciência. Vou pedir, que é importante para a gente, inscrevam-se no nosso canal, deem os likes, sugestões, dúvidas. Vou responder a todos, estou sempre atento a vocês. Muitíssimo obrigado mesmo. Que a luz e que a paz estejam com vocês.